Bem, pessoal, seguindo com esse tema de indicadores, vamos falar de verificação de resultados. É um tema que tem muito a ver com a questão de indicadores, né? Primeiro, vamos entender um pouco o contexto do que a gente está chamando como verificação de resultados. Estamos discutindo nesta fase o diagnóstico hidroenergético, né? O diagnóstico hidroenergético consta aí de uma série de coisas. Aí, primeiro se caracteriza o objeto que vai ser diagnosticado, se identifica as variáveis que serão monitoradas, se monitora essas variáveis, ou seja, se realiza as medições, se estabelece indicadores, linhas de base, se identifica potenciais e medidas de eficiência, estima-se os custos e benefícios dessas medidas, faz uma análise prévia de viabilidade econômica, se analisa o desempenho, mas tudo isso é só o começo de um processo, né? O diagnóstico, na verdade, vai gerar subsídios para projetos. A partir desses subsídios poderão ser feitos projetos executivos, se estabelecer plano de medição e verificação de performance, executa-se e controla-se, né, essas ações de eficiência que forem determinadas, e finalmente chegamos no ponto que estamos tentando enfatizar aqui, que é a verificação de resultados. Então, a verificação de resultados, na verdade, ela se dá contra uma linha de base que foi estabelecida aí na fase de diagnóstico, né? Pode ser que você não vá contratar, por exemplo, de uma ESCO, né, de uma empresa de economia de energia, ações de eficiência energética. Pode ser que simplesmente você oriente seus gestores internos para melhorar os processos, né? Obviamente que para melhorar isso precisa ser planejado e executado. E, finalmente, mais uma vez, você precisa verificar resultados. Resultados contra o quê? Contra uma linha de base que está estabelecida previamente. Então, é uma etapa que a gente vai fazer no futuro, né? Vamos verificar os resultados no futuro. Depois que se melhorar os projetos ou se executar ações de eficiência energética, nós queremos saber que resultado que nós alcançamos. Mas para saber que resultado que nós alcançamos, é preciso saber de onde nós partimos. Isso é o que nós chamamos de estabelecimento da linha de base. Existe um documento chamado PIMVP, ou Protocolo Internacional para Medição e Verificação de Performance, que vocês podem encontrar aí na internet, que define isso que nós estamos falando, né? Existe um período de linha de base, de apuração de linha de base, um tempo aí em que se implementa as ações de eficiência energética, e depois um período de determinação da economia obtida. Aqui nós estamos olhando o consumo de energia ao longo do tempo, né? Bom, a economia ou consumo de energia evitado, ele será uma comparação do que nós obtivermos com as ações de eficiência energética, essa linha aqui de baixo, contra o que aconteceria se não fizéssemos o projeto ou a ação de eficiência energética. Se a gente não fizesse nada, o que aconteceria com essa curva de consumo, né?
como a gente fez alguma coisa, nós obtivemos um resultado. Então, essa diferença aqui é a economia, o consumo de energia evitado. Então, para a gente obter o que aconteceria se não se fizesse a ação de eficiência energética, o projeto, é uma coisa que vai demandar aí alguma análise que nós vamos fazer aqui nessa apresentação. Esse aqui é a capa, né, desse documento que a gente está se referindo, o Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance. É um documento dessa organização aqui, né, organização para valoração da eficiência, né? Isso é uma literatura aí que vocês podem pesquisar na internet e estudar. Só para dizer que os conceitos que a gente vai se referir estão alinhados, né, com esse protocolo, conceitualmente, né? Então, o conceito de economia de energia é o que nós vamos mostrar agora. Quer dizer, já que a economia não pode ser medida diretamente, não pode ser medida porque, na verdade, a economia é a ausência, né, de consumo ou de demanda, nós obtemos a economia de forma indireta, ou seja, nós pegamos o consumo ou demanda, né, durante o período da linha de base, subtraímos o consumo ou demanda após as ações de eficiência realizadas, né? Matematicamente seria isso aqui: economia, consumo ou demanda durante o período da linha de base, menos consumo ou demanda durante o período de determinação da economia, mais ou menos ajustes. Estes ajustes aqui é uma parte importante do conceito. Por que os ajustes? Né? Porque para a verificação da performance, você precisa ter condições de contorno similares. Ou seja, você tem que comparar a situação antes com a situação depois, mas essa situação depois, que vai ter mudado em uma série de aspectos, precisa ser reduzida às condições de contorno iniciais. Por exemplo, em sistemas de bombeamento, né, que bombeiam para setores de abastecimento, uma série de coisas costuma variar aí. Por exemplo, a quantidade de ligações abastecidas. Existe um crescimento vegetativo, que é normal nos setores. Então, quando você determinou a linha de base, existia uma certa quantidade de ligações. Depois que você desenvolveu as ações e vai finalmente verificar o resultado, a quantidade de ligações já não é mais a mesma, já mudou, então precisa de um ajuste por conta disso. Pode ser que o setor para onde o sistema de bombeamento servia, né, incorporou novas áreas de abastecimento, ou seja, ele já não é do mesmo tamanho, ele já é maior. Então, é uma variação dessa situação aqui, quer dizer, houve um incremento de ligações abastecidas, né? Ou pode ocorrer o contrário também. Houve um remanejamento do abastecimento e o setor perdeu áreas abastecidas. Ao invés de crescer, ele diminuiu. Pode haver também aumento ou redução de perdas reais. Ou seja, a companhia está continuamente desenvolvendo ações de redução e controle de perdas e, obviamente, isso está afetando o bombeamento. Tudo isso é normal de acontecer.
Então, de fato, esses ajustes precisam ser calculados por conta de todos esses fatores aqui. Então, qualquer avaliação de performance ou verificação de performance, é preciso calcular esses ajustes. Então, para preservar o que a gente chama de condições de contorno similares, né, uma forma que a gente poderia escrever a economia de energia, né, ou definir matematicamente a economia de energia, no nosso caso, de sistema de bombeamento, seria o consumo específico da linha de base, ou antes, né, kWh por metro cúbico, menos o consumo específico por metro cúbico depois, quer dizer, depois da ação de eficiência energética ter sido realizada, isso vezes o volume bombeado antes. O que é o volume bombeado antes? É a seguinte consideração. Bom, se agora, né, nesse depois, a situação fosse exatamente a mesma que era na linha de base, qual que seria a economia? Esse é o conceito. Mas a gente sabe que as condições mudaram, né? Condições mudaram. Então, tem esses ajustes aqui para fazer. Vamos ver as diversas situações. Vamos ver, por exemplo, o incremento de novas ligações. Vamos chamar aqui, definir uma variável chamada QLI, que é quantidade de ligações incrementadas. Uma outra chamada DPL, que seria demanda de água por ligação por ano, né? Isso a gente pode obter no balanço hídrico da linha de base. Então, o volume adicional para novas ligações seria, na verdade, a quantidade de ligações vezes esse parâmetro aqui, essa demanda de água por ligação por ano. Então, com isso, nós teríamos um volume em metro cúbico ano. E aí, então, a gente poderia definir uma economia de energia adicional, né? Devido a esse incremento de novas ligações, que é o quilowatt por metro cúbico antes, menos o quilowatt-hora por metro cúbico depois. Esse termo aqui a gente pode chamar de ganho específico, só para economizar um pouco nas palavras, vezes volume adicional, ou seja, o ganho específico vezes o volume adicional. É claro que o setor está ganhando novas ligações, então isso aqui é um termo que vai se somar, né? Se o setor estivesse perdendo ligações, aí esse volume iria decrementar o volume base. Aqui, né, a demanda de água por ligação é simplesmente o volume de entrada anual no setor dividido pela a quantidade de ligações reais. Então, aqui a gente obtém esse parâmetro. O caso que eu mencionei, né, de redução de ligações abastecidas, seria uma situação similar, né, que seria a quantidade de ligações reduzidas, a demanda de água por ligação por ano, então o decremento de volume seria QLR vezes DPL em metro cúbico ano, então o decremento de economia de energia seria isso, o ganho específico vezes decremento de volume. Tem um outro ajuste necessário, que é a variação de perdas reais de água. Pode acontecer do setor aumentar as perdas, como pode acontecer do setor reduzir as perdas. Então, se ele reduzir as perdas, eu tenho um ganho. Se ele aumentar as perdas, eu tenho uma perda.
né? Ou seja, o termo será positivo ou negativo conforme o sinal aí, né? Se está reduzindo ou se está aumentando. Então, esse acréscimo ou decréscimo de volume seria a demanda por ligação antes menos a demanda por ligação depois, vezes a quantidade de ligações reais de água depois. Por que a demanda por ligação é suficiente? Porque a gente sabe que a redução de perdas reais ela afeta diretamente o volume de entrada no sistema. Ao contrário da redução de perda aparente. A redução de perda aparente se transforma em aumento de faturamento. Não necessariamente vai reduzir o volume de entrada no sistema, a não ser que por outras razões, preço, etc., né, o usuário comece a reduzir o seu consumo, mas aí já é um outro processo, que não tem a ver com perda, né? Então nós vamos nos ater à questão das perdas reais, que tem realmente a ver com a eficiência da infraestrutura, né? Então, esse acréscimo ou decréscimo de economia de energia seria esse volume, né, que acresceu ou decresceu, vezes o ganho específico. Então, aqui a gente vê por que a gente precisa fazer uma avaliação no setor de abastecimento para estabelecer uma linha de base em termos de volumes de perdas reais e de demanda de água, né, por ligação. Ok.